teste. Sal grelhado bovino, 300 mg, 3 vezes por dia, junto com o almoço, café da tarde com jantar. Você vai ver que você vai começar a ficar menos estufado, o seu intestino funciona mais, você começa a ficar muito melhor. Agora, quem tirou a vesícula porque foi uma indicação, não tinha mais jeito, estava muito inflamada, existe alguma forma da pessoa não tirar? O que ela faz para que ela não tenha pedra na vesícula? Se você tem cálculo na vesícula, tem um ácido que nós usamos, que é o ácido ursodesoxicólico, em 300 mg por dia, vai ajudar também. Ele não vai diminuir o cálculo, mas ele consegue paralisar a inflamação. E quem tem muito relato, paciente que utilizou o ácido ursodesoxicólico, a melhora da dor, controla mais. O que causa pedra na vesícula? Uma qualidade de vida baixa, alimentação ricas em gorduras insaturadas, ricas em gorduras não tão saudáveis, muito carboidrato processado e ultraprocessado. Isso daí com certeza vai fazer a sua vesícula querer trabalhar mais do que ela consegue. Se você consegue controlar isso, quando aparecer um cálculozinho na sua vesícula, dificilmente você vai precisar tirar ela. E se tirar, a gente faz a frangonia, que com certeza vai ajudar muita gente. Então quem tirou não precisa ficar com medo, né? Pode começar a partir de agora a se tratar, pra gente então não perder esses 10 anos. Começar o quanto antes. Começa o quanto antes que vale a pena. Começar o quanto antes. E isso, às vezes o médico não sabe disso, né? Às vezes ele não fala, também a pessoa não tem essa curiosidade de perguntar e a pessoa passa anos assim. Eles não falam porque a faculdade de medicina não ensina a gente. Quando eu me formei, eu era um médico, eu era um doençologista. Eu queria tratar a vesícula. Como que eu tratava? Para de comer gordura. Como que eu vou fazer uma pessoa parar de comer gordura? Não vai ter hormônio, não vai ter vitamina lipossomal, não tem como. Preciso dar um jeito de fortalecer meu paciente. E comecei a estudar, pesquisar. A medicina integrativa, ela é interessante porque ela integra o cidadão. Ela não vai tratar um pedaço do seu corpo isolado. Ela trata a matrix. Tô com dor de cabeça, vai no neuro. Tô com dor, não consigo fazer cocô, vai no gastro. Tô com depressão, vai no psiquiatra. A gente tenta, através de exames, entender o paciente e começar a suplementar. Remédio tem que ser depois que você suplementou tudo. Chegou num nível interessante de vitamina D, de vitamina B12, e mesmo assim tem algum tipo de depressão, aí você pode usar remédio. Eu não usei. Todas nós resolvemos até hoje. 100% dos meus pacientes nós resolvemos com suplementos e hábitos. Nunca precisamos utilizar remédios. Equilibrando, né? Aquilo que falta, né? Você falou tudo. O segredo é equilíbrio. Não é muita vitamina, mas também não pode faltar. Mas eu olhei no exame de sangue, o valor laboratorial tá ótimo. Aquele valor laboratorial, ele soma pessoas doentes com pessoas saudáveis e faz uma média. Aquilo ali tem que ser mudado o quanto antes. O ideal é você fazer, somar o valor ideal de pessoas saudáveis e não pessoas doentes. Então você vai no médico hoje em dia, vitamina D 30. Você tá depressiva, você tá com fadiga, cansaço, vitamina D de 30, o médico falou que tá ótimo. Não tá ótimo, tem que ser próxima de 100, 90, 95, faz o teste quem tá em casa, começa a suplementar a vitamina D. Impressão melhor, é um suplemento anti-câncer. Ela é tão boa, mais de 300 funções, que ela virou um hormônio. Não é mais vitamina D, é hormônio D. É o hormônio D. Puxa vida. Já que a gente está falando ainda ligado a tudo isso, vamos então falar dos vilões, né? Do perigo dos alimentos, da indústria alimentícia e dos ultraprocessados. Hoje em dia, quais são os vilões? Você começa pelo açúcar. Tem um estudo recente, vou fazer um vídeo sobre isso. O açúcar, eles comparando os malefícios do açúcar com o cigarro. Nossa, mas como assim? A Unicamp fez um estudo muito interessante. Uma colher de açúcar equivale a um cigarro fumado. Por que tem essa... Por que equivale? Quando o fazendeiro corta a cana de açúcar, ele taca fogo no canavial. Aquele fogo enche o solo de hidrocarboneto aromático policíclico. Esse hidrocarboneto é o que faz mal quando você fuma um cigarro, aquela combustão que dá, você está colocando para dentro do carboneto. E o fazendeiro coloca fogo no canavial depois, enche o solo de hidrocarboneto, aquela nova cana que cresce
pessoas acham que aquele dieta crônico de final de semana começa a beber no sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e na segunda-feira tá com depressão, tá triste. É um álcool. Acabou de ser um documento americano relacionando o álcool com mais de 8 tipos de câncer e falando que não tem dose segura. Uma tacinha de vinho por dia faz bem? Não faz bem. Com certeza você já viu isso, né? O seu pai falou isso, um vinho, meu médico vai tomar uma taça de vinho por dia, faz bem. Isso aí gira em torno do resveratrol. Porque inclusive eles falam que é para ter a reposição de resveratrol, né? Isso. Só que uma taça de vinho tem 0,2 miligramas, é muito pouca coisa. E tem todo o álcool que faz mal. Quer ter o benefício da tacinha de vinho sem ter o álcool? Resveratrol, 165 miligramas, de preferência o transresveratrol, que é o mais puro que existe. Não precisa ficar bebendo, né? Não precisa ficar bebendo. Se você tira o açúcar, se você tira o álcool, começa a tirar a alimentação processada e ultraprocessada, processada que colocam açúcar e sal, ultraprocessada que colocam aromatizantes, conservantes, emulsificantes, corantes. Se você tira isso, você começa a desinflamar o seu intestino. Aí sempre vem aquela pergunta, meu Deus, doutor, o que eu vou comer? Você tem que pensar o que o homem das cavernas comeria. Carne, salada, legumes, castanhas, nozes, frutas. Se você faz uma alimentação das cavernas, que eu brinco, em 2 meses, muita doença que você tem some. Agora, o impacto da insulina, né? Explica um pouquinho para as pessoas o que é esse alto índice de insulina que a pessoa produz no corpo e por que depois vira o diabetes? Porque começa assim, né? Tá. Resistência à insulina é quando você come muito carboidrato, a boca fala assim, pâncreas, vai descer um carboidrato. Ele fala assim, meu Deus do céu, vou ter que liberar muita insulina. Ele vai liberando insulina, porém, quando isso é muito frequente, ele começa a perder a mão, liberar muita insulina. E isso vai fazendo uma resistência à insulina. O que é isso? O excesso dela começa a inflamar o corpo. A gente tem que ter um nível de 2 até 5, mais ou menos. Quem tem exames em casa aí, olha o exame de insulina basal. Tem que ser no máximo 5. Acima de 5 está inflamando o seu corpo e está virando diabetes. Para quem não sabe, diabetes é aquela doença que começa a deixar cego, começa a fazer o rim paralisar, você pode precisar amputar o seu pé, porque você perde sensibilidade, e você não sente, se machuca, vai infeccionando. O diabetes dificulta o antibiótico chegado na ponta do seu pé. Quanto mais periférico, mais difícil o antibiótico chegar. Tudo isso através da resistência à insulina. Quando eu pego uma paciente que quer emagrecer, a primeira coisa que eu faço, resistência à insulina tem que diminuir. Porque resistência à insulina alta piora na mulher 3 coisas. Sono, quem tem problemas nos órgãos sexuais femininos, endometriose, síndrome do ovário policístico, tudo isso vai piorar muito. Quer tratar a parte do útero, tem que diminuir a sua resistência à insulina. E o terceiro são os hormônios. Ela consegue diminuir seus hormônios de uma forma indireta. Você começa a envelhecer mais rápido. Fora isso, que quem se preocupa com a estética, né, o excesso de açúcar vai grudar na fibra de colágeno, vai endurecer o seu colágeno, você vai endurecer. Quem está em casa faz o teste, fica sem açúcar por 30 dias. Tira uma foto antes, uma foto depois e compara. Vai falar assim, nossa, doutor, parece mágica. Meu Deus. Agora, doutor, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho da causa, porque se a pessoa sabe que o açúcar vai matar, porque se ficar com diabetes, vai amputar, vai ficar cego, e vai ter um ataque cardíaco, a gente sabe, o final de uma pessoa diabética é muito triste. É muito triste. Os remédios são só paliativos. Eu nunca vi ninguém ficar curado. Você já viu? Você como médico, tomando remédio? Então, por quê? Tem uma causa emocional? Isso tem a ver com um trauma na infância, com alguma coisa? Com certeza. Isso está muito relacionado com gatilho mental. Por exemplo, quando a criança está na fase de formação da mentalidade e ela não tem um pai presente ou não tem uma mãe presente, a tendência é a mentalidade dela criar algum gatilho mental para fazer aquela criança não sofrer
pelos pais. Pai que briga muito, pai que bebe, pai que não conhece o pai, cresce sem a figura paterna. Quando a criança vai crescendo, esse gatilho mental vai aflorando. O que é gatilho mental? É uma forma de compulsão. Pode ser comida, bebida alcoólica, compras, sexo, pornografia. Algum gatilho mental sua cabeça te joga, para você não focar naquilo que te machuca. Isso, se você não entende na fase adulta, você começa a entrar no efeito bola de neve. E quando você vai envelhecendo, seus hormônios vão caindo. Se você não conseguiu entender que tem um gatilho mental na sua cabeça fazendo você comer demais, que não trata ele, você envelhece muito mais rápido. Você tem muito mais chance de ter diabetes, pressão alta, de ter doenças cardiovasculares. Tudo isso por algo que começou lá na infância. Agora, tem assim a questão do cansaço, né? Que a gente fala, principalmente quando chegou aos 50, que é um público muito presente, né? Que a gente tem aqui. Tem a falta de energia, tem aquela coisa de a pessoa ter a sensação de que ela não consegue, ela tem vontade de ir, mas não consegue executar. O que acontece? O que está por trás disso? É a idade mesmo? Tá. Quando você chega aos 50 anos de idade, o seu corpo já está envelhecendo desde os 28. Quando você faz 28 anos de idade, acontece a sua síntese óssea acaba de se formar. Você começa a envelhecer aos 28 anos. E você vai perdendo o hormônio 1 até 3% por ano, de acordo com a sua qualidade de vida. Quando você chega nos 50 anos, a chance de você ter uma baixa hormonal, principalmente mulher, é muito grande. Tem que fazer uma reposição hormonal, tem que melhorar a qualidade de vida. 90% dos meus pacientes de 50 anos de idade reclamam de cansaço e fadiga, está relacionado com a parte hormonal. Tem que regular. Suplementação vai ajudar demais. Vitamina B12, vitamina D, fazer tudo complexo, ajuda muito. Mas o principal é ver a parte hormonal do paciente. Muito bem, doutor. Bom, esse é um assunto que verdadeiramente transforma a nossa vida. E quando a gente consegue colocar em prática, né, doutor?